Vamos ler Esté, capítulo 9. Os judeus matam o seu inimigo. E no mesmo deu décimo, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que se chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assessoraram dos seus aborrecedores. No versículo 2: porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naquele que procurava o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. No versículo 3: e todos os maiorais das províncias, e os satropas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, exaltavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. No versículo 4: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. No versículo 5: e foram, pois, os judeus e todos os seus inimigos a golpe de espada, e com matança, e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. No versículo 6: e na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens. No versículo 7: e como também a Passadata e a Delfon e a Espata. No versículo 8: e a Porata e a Adália e a Aridata. No versículo 9: e a Formasta e a Arizai e a Aridel e a Vaizata. No versículo 10: e os 10 filhos de Ramã, filho de Ramadita, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No versículo 11: no mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. No versículo 12: e disse o rei e a rainha Esté: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Ramã. Nas mais províncias do rei, o que fariram? Qual e pôs a tua petição? E dar-se-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. No versículo 3: então disse Esté: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se encha em Suzã, e que faça conforme ao mandado do rei, o mandado de hoje, e enfoque os 10 filhos de Ramã em uma forca. No versículo 14: então disse o rei que assim se faça, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. No versículo 15: e reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também, no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No versículo 16: também aos demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para si, porém, em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores
75.000. Porém, o despojo não estenderam a sua mão. Versículo 17. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia de banquetes e de alegria. No versículo 18. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram naquele dia de banquetes e de alegria. No versículo 19. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e de foguedo e de mandarem presente uns aos outros. A festa de Purim. No versículo 20. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, e aos de perto e aos de longe. No versículo 21. Ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. No versículo 22. Como os dias em que os judeus estiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de foguedo, para que o fizesse dia de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádiva aos pobres. No versículo 23. E se encarregaram os judeus de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. No versículo 24. Porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado por isto é a sorte para os assolar e destruir. Versículo 25. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentaram contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, e pelo que enforcaram a ele e aos seus filhos em uma forca. No versículo 26. Por isso, aquele dia chama Purim, do nome pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que vieram sobre isso, e do que lhe tinha sucedido. No versículo 27. Conformaram aos judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, e sobre todos os que se chegasse a ele, e que se deixaria de guardar 2 dias de conforme ao que se escreveram deles, e segundo ao seu tempo determinado todos os anos. No versículo 28. E que este dia seria lembrados e guardados por cada geração, famílias, província e cidade, e que este dia de Purim se celebraram entre os judeus, e que memoraria dele nunca teria fim entre os de sua semente. No versículo 29. Depois disso escreveu a rainha Esté, filha de Abiail,
e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez desta carta de Purim. No versículo 30, e mandaram carta a todos os judeus, a 127 províncias do rei e de Assuero, com palavra de paz e fidelidade. No versículo 31, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhe tinha estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, cerca do jejum e do seu clamor. E no versículo 32, o último, né, do capítulo 9, né? E o mandado de Esté estabeleceu o que esperava ao Purim e escreveu-se nenhum livro. Amém, irmão? Tudo isso, irmão, são palavras que Deus colocou na mente daquele para escrever essas palavras para que nunca fosse esquecido. Então são todos os caminhos, né? Caminho que Deus tem criado na vida de Esté, na vida de Mardoqueu, na vida do rei e de todo o seu povo judeu. Né? Aquele que clama a Deus, aquele que busca a Deus, ele tem os seus dias de paz e de alegria. Às vezes tem prova, tem angústia, tem sofrimento, mas também tem a vitória. E nunca os filhos de Deus perdeu a vitória, sempre ganhou. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe grandiosamente.